pouquinho. Deus inspirou o pastor Davi para que nós falássemos sobre os 5 solas, que são 5 pontos importantes, poderíamos colocar como 5 alicerces ou referências, desse grande movimento que foi a Reforma Protestante. Já sabemos tratar-se, o seu fundador, o seu realizador, como você queira descrever ou configurar, Martinho Lutero. Trata-se do monge alemão chamado Martinho Lutero, que, inconformado com a situação em que vivia e que via ele ocorrer dentro da Igreja Católica, ele se rebelou contra isso, porque não encontrando ele, ainda que se sacrificasse o seu próprio corpo, ele não encontrou uma resposta ou um caminho para ser justificado diante de Deus. Muito bem, quais são então os 5 solas que nós falamos aqui? Sola fide, sola escrituras, solus Christi, sola gratia e soli Deo gloria. Somente a fé, somente as escrituras, somente Cristo, somente a graça e glória somente a Deus. A Igreja do Senhor tem vivido, crescido no conhecimento, mas a cada dia nós descobrimos que precisamos crescer mais, aprender mais. Felizes são os crentes que ainda amam o culto de ensino. Felizes são os crentes que ainda frequentam a escola bíblica dominical. Felizes são os obreiros que repartem com os membros da sua igreja o conhecimento que Deus tem dado, porque isto é agradável aos olhos do Senhor. Vamos falar sobre a graça. O que é a graça? Os benefícios da graça e o que ela trouxe de revolucionário no coração daquele homem que até então imaginava que a salvação pudesse ser alcançada pelas obras, talvez pelos méritos, mas ele descobre que pelos méritos ninguém pode ser justificado. Também pelas obras ninguém pode ser justificado. E segundo se sabe, quando ele lecionava a Epístola aos Romanos, ele se deparou no capítulo 1, com o versículo 17, onde está escrito o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia! Vou repetir: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Oh, aleluia! Porque estamos aqui vivendo, enfrentando barreiras, batalhas que tantas vezes nos entristece, que tantas vezes tentam minar a nossa resistência, mas estamos de pé, porque pela fé nós cremos, aleluia, naquilo que não vemos. Oh, aleluia!
Aleluia! Aleluia! Pela fé, nós cremos naquilo que ainda não vemos, mas sabemos que está reservado para nós. Pela fé, suportamos as aflições, as angústias, as injustiças, mas pela fé, aleluia, a cada dia nós estamos crendo que estamos cada vez mais perto do Senhor, cada vez mais perto, quer seja do arrebatamento ou da nossa chamada individual, mas cada dia que você termina é um dia que você venceu, e pela fé você está enxergando amanhã, um amanhã melhor, um amanhã, oh, aleluia, que Deus tem prometido. Muito bem, Lutero se depara então com esse texto, e ele entende que a justificação não é pelas obras. Ele entende, como já havia se manifestado contra, que a salvação não pode ser comprada por dinheiro. Ele entende, como já havia se manifestado, que o dinheiro ofertado à igreja não poderia tirar almas do purgatório. Mas como? Como entender que, sendo pecador, pudesse alcançar a salvação e a justificação através de Cristo? E aí, ele se depara então, e agora eu peço que você abra sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde está escrito: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Vou repetir aqui: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Ora, irmãos, nós estudamos há 2 domingos atrás sobre a graça, e o comentarista fez questão de colocar lá, naquela lição, o texto que Paulo escreveu a Tito, no capítulo 2, versículo 11: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Aleluia! Aleluia! Entendemos então, por esse texto que Paulo está citando aqui, que Jesus é a graça encarnada, a graça que se manifestou para trazer a mim, a você, a nós, uma salvação que o seu dinheiro não pode comprar. Você pode comprar uma casa no condomínio mais caro de Resende, ou de qualquer outra parte do Brasil, ou do mundo, mas você não pode comprar um lugar no céu. Mas a graça propicia a você uma morada em um lugar que nem todo o dinheiro do mundo poderia comprar. A graça manifesta, a graça que nos faz então entender que foi por ela, porque ela nos conduziu. Quando nós falamos dos pilares aqui,
da fé, das Escrituras, da graça. Olha, irmãos, aleluia, Deus manifestou o seu amor para com você muito antes que você conheceu. O que você imagina quando João registrou dizendo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? A maior dádiva que nós já ouvimos falar. Sabe o que é isso, irmãos? Isto é graça. Isto é graça. Aleluia! Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós pregamos e ensinamos e cremos que quando fazemos um apelo e o pecador aceita Jesus como seu único, eterno e suficiente Salvador, o Espírito Santo está atuando, está agindo. Sabe o que eu quero dizer para você? O Espírito Santo aplica graça no coração do crente. Aleluia, aleluia. É por isso, irmãos, que nós precisamos buscar, é por isso que nós precisamos nos humilhar, é por isso que nós precisamos orar, é por isso que nós precisamos ser humildes para entender que sem a graça de Deus nós não somos nada. Um crente, um obreiro, um servo, um homem, uma mulher que serve a Deus, quando está cheio da graça, quando ele tem a graça, ele é uma pessoa agradável. Certamente você já viu na igreja aqueles crentes que todo mundo quer estar perto dele. Não é porque ele dá presente, não é porque ele promove, não é porque ele elogia, é porque ele tem a graça. A graça, e a graça atrai, a graça torna ele diferente, a graça torna ele amável, a graça torna ele agradável, a graça torna ele maleável. A graça, sem a graça de Deus não dá para viver, irmãos. A coisa mais triste, a coisa mais decepcionante que nós podemos ver é um crente sem graça. Existe isso, pastor? Existe, sim. Pode ser até um pregador, pode ser até obreiro, sem graça, não consegue agradar ninguém, não consegue amar ninguém, não consegue perdoar, não consegue enxergar que ele não é maior do que ninguém, maior é Deus e nós somos todos do mesmo nível. Não consegue entender que Jesus morreu por todos. Não consegue entender que ele precisa amar, que ele deve amar. Não é porque as pessoas amam ele. Irmãos, deixa eu falar com toda sinceridade. Eu sei o carinho, eu sei a dedicação, eu sei a maneira agradável que vocês têm me tratado. Mas se todos vocês disserem aqui: Paulo, eu não te amo, eu vou continuar amando vocês, porque eu tenho a graça. Graça está aqui dentro. Graça. Somente a graça. Pela graça sois salvos. É a graça que nos faz entender
que nos faz acreditar, que nos faz colocar a fé em ação, porque ambas estão juntas. Falei de pilares. Se estivéssemos falando aqui com um engenheiro, mas não precisa, nós temos construtores aqui. E se eu perguntar a ele, ou alguns deles, eles vão dizer que esta coluna que está aqui atrás das minhas costas, com aquela que está lá na parte da entrada, existe uma ligação entre elas. Elas estão interligadas, ainda que você não veja, mas há uma malha, há uma viga aqui que estão ligando essas colunas. A graça, a fé, oh, aleluia, estão intimamente ligadas, irmão. Se você disser que tem fé, mas se não tiver a graça de Deus operando na sua vida, você não vai chegar em lugar nenhum, não. A sua casa vai cair. Vai cair. Vai cair. Aleluia. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus nos colocou neste lugar. Sabe por quê, irmãos? Não é porque nós merecemos, não é porque ninguém aqui é por origem familiar, por ser filho de pastor, por ser parente de pastor, não, irmãos, é a graça que alcançou a todos nós. Por esta graça, alguns de nós fomos selecionados para estar ocupando lugares onde estamos ocupando, mas não porque merecêssemos. Não. A graça educa. Aleluia. Quanto mais a graça começa a agir nos nossos corações, oh, aleluia, aleluia, aleluia. Se nós estamos dizendo que Jesus é a graça encarnada, que o Espírito Santo aplica esta graça no coração, quanto mais Ele aplicar a graça, você vai ser um crente cada vez melhor, mais produtivo. Oh, aleluia, bendito seja Deus. Pastores, eu sinto na realidade dificuldades, porque há um leque tão grande, há uma gama tão grande aqui, irmãos. Se pudéssemos ficar durante horas aqui e o Espírito Santo nos conduzindo e abrindo o nosso coração para entendermos isto, o quanto precisamos. Aleluia, aleluia. A graça, irmãos, é o meio, a fé é o meio humano, e a graça é o recurso divino que Deus coloca à disposição e em ação na vida do crente. Já sabemos que uma das definições mais usadas para falar sobre graça é favor imerecido. Alguém escrevendo sobre isto disse o seguinte: a graça é a soma de todas as bênçãos espirituais, materiais que nós recebemos no passado, no presente e no futuro. Graça. Graça. Justificado pela graça. Aleluia. O juiz pode colocar o preso em liberdade, mas ele não pode justificar pelos pecados da sua alma. A graça de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Quando alcançou a minha natureza humana pecaminosa, pobre,
Oh, aleluia, aleluia, mudou o meu ser, mudou a minha vida, mudou o meu andar, mudou o meu falar, mudou o meu comportamento. Aleluia, a graça que é indispensável para você ser um crente fiel a Deus, um crente que verdadeiramente, irmão, porque o que mais tem falado o Espírito Santo nos nossos corações é que nós não estamos mais em tempos de brincar, porque o momento que nós vivemos é sério, as dificuldades estão na nossa frente, Jesus está às portas e não dá mais para brincar de ser crente. Como então, pastor? Se o senhor disse que o momento é dramático, a graça. Quando Paulo, servo e apóstolo de Deus, depois de repetidas vezes falar com Deus, queria ficar livre de algo que tanto oprimia e incomodava, a resposta de Deus foi uma única: a minha graça te basta. A minha graça te basta. Oh, aleluia, glória a Jesus. Oh, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Oh, irmãos, eu não posso deixar de falar isso, porque Deus está me mandando dizer. Estamos aqui num culto de terça-feira, estamos aqui, podemos dizer, com a presença de tantos obreiros. Meu querido, você que está enxergando só dificuldades na sua frente, você que está enxergando somente nuvens escuras na sua frente, se coloque diante de Deus, peça para Ele encher da sua graça, porque quando a graça começar a entrar na sua vida, você vai começar a ver as coisas diferentes. Aquelas pessoas que você acha que não gostam de você, você vai enxergar que elas te amam. Aquelas pessoas que você acha que não te ajudam, elas vão estender a mão. Aquelas pessoas que você achar que não pode caminhar juntos com você, você vai entender que a graça vai fazer você superar tudo isso. Aleluia, aleluia. Sabe por que há tanta maldade no mundo, irmãos? É a ausência da graça de Deus. Sabe por que alguns estão deixando a herança divina e indo atrás de coisas fúteis, passageiras que o mundo oferece? É a ausência da graça. Quando dissemos aqui dos 5 solas: fé, escritura, palavra, que é luz, que reluz, que santifica, que purifica, que edifica, que transforma. A palavra que é alimento, que é leite, que é mel, que é azeite. Palavra, que você não pode viver sem ela. Toda vez que vejo o texto que está no livro do profeta Jeremias, quando Deus fala acerca de Babilônia e o que ele como havia feito, e disse Deus: tu és o meu martelo e a minha arma de guerra, e contigo destruirei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo destruirei os reis e os príncipes. E vai por aí afora. E contigo
E eu quero dizer para você nessa noite, você não precisa de um exército, você não precisa de muitos homens, porque Deus diz que é contigo, é contigo, é contigo que Ele vai fazer a obra. Você precisa acreditar nisto, você precisa viver isto, você precisa se encher da graça e dizer: Deus, eu acredito, eu acredito. Aleluia, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A graça, irmãos, é a justiça do Evangelho. Paulo, vou repetir aqui, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quando ele escreve no capítulo 10 acerca da rejeição, digo capítulo 10 da carta aos Romanos, quando ele fala acerca da rejeição dos judeus. Eles rejeitam a justiça de Deus, eles criam uma própria justiça, e Paulo diz que eles não podem ser salvos nem justificados por essa justiça própria. Comenta ele, diria porventura alguém: subirá ao céu e fará Cristo descer de novo, ou descer à sepultura e trazê-lo dentre os mortos? Paulo disse: não, mas a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. Aleluia. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que nós temos diante de nós algo tão precioso, que Deus, por sua infinita bondade, deu o seu Filho. Jesus deu na cruz a sua vida. E agora, tudo isso conspira para que você, aleluia, tenha sido alcançado por esta graça. Você não pagou nada, você não precisou fazer nenhum sacrifício, você não precisou fazer uma caminhada de quilômetros a pé, como fizeram os romeiros agora recentemente Aparecido do Norte. Não, você foi alcançado pela graça. Finalizando, quero dizer para você ainda que pela graça, ou é pela graça, que o homem é eleito, regenerado, justificado, santificado, recebe os dons e os talentos de Deus para ser uma bênção na obra de Deus aqui na terra. Somente a graça, somente a graça nos levaria a alcançar tão grande benefício. Somente a graça. Somente a graça. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Que você possa sair daqui hoje refletindo um pouco mais sobre graça. Isto aqui é um pouco do muito que nós poderíamos falar, mas que você não encerre aqui a sua busca. Vá para casa falando com Deus, pedindo a Jesus: Senhor, me faça entender mais, me faça entender mais, a dimensão da sua graça. Que Deus em Cristo assim continue abençoando a sua vida.